Ele escolheu os que tinham mais chance de aproveitá-lo e foi morar no lugar onde as pessoas tinham mais chance de aproveitá-lo. É por isso que se diz que, deixando Nazaré, onde ele foi criado, ele acabou indo e se colocando na Galiléia dos gentios, em Galil, que significa círculo, um círculo de civilizações pagãs. Tinha todo tipo de etnia, de pessoas, de convicções, de credos religiosos que não tinham nada a ver com o monoteísmo judaico, gente politeísta, gente supersticiosa, gente que queria Deus, mas não sabia como, gente que andava às escuras. E ele usa aquela imagem da Galileia, quem já foi lá percebeu logo na primeira ida, que é um círculo, uma meia-lua, um círculo ovalado, de 22 de extensão, 12, 13 de largura, cercado de montanhas altas, com um pequeno Quênia no norte que faz os ventos entrarem. E sobre essas montanhas e no sopé dessas montanhas, especialmente no lado oriental das montanhas, o que você tinha naquele tempo e ainda tem nos dias de hoje são grupos de percepção religiosa, de fé e de crenças, as mais variadas. E nos dias de Jesus tinha de tudo. Legiões romanas acampadas, tinham as decápolis, as 10 cidades greco-romanas, com as suas divindades, com templos erguidos aos deuses. Na Galiléia tinha coisas dedicadas ao culto de César o imperador, tinha todo tipo de loucura, tinha os falsos messias que eram fruto das superstições do povo que vivia no extremo norte da Galiléia, tinha todo tipo de obscurantismo, de cegueira. Por isso, o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus, jogou essa luz, aspergiu essa consciência sobre a Galiléia, dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, a esses resplandeceu-lhes a luz. E antes se situou onde era o lugar. Se disse terra de Zebulon, terra de Naftali, que são as montanhas de Zebulon e Naftali, que estão no lado ocidental da Galiléia, cobrindo, e do lado de lá as outras montanhas, que em cordilheiras extensas vão até o final, até o sul de Israel, até o Golfo de Acaba. Montanhas e montanhas e montanhas, e povos e povos e povos. Foi para lá que Jesus resolveu ir. E não para Jerusalém, não para a capital da religião, não para o Vaticano judaico, não para o centro acadêmico religioso, não para o lugar do templo, não para o lugar dos sacerdócios, dos sacrifícios. Ele não foi para o lugar do dízimo, das ofertas, das coletas, que eram todas colocadas ali. Jerusalém era o cofre de Deus, era o lugar da ostentação divina. E ele não foi para a ostentação divina. Ele foi para o meio de pobres, de famintos, de miseráveis, de cegos, de coxos, de paralíticos, de surdos, de mudos, de gagos,
por nervoso, desesperador, para a terra das pessoas ansiosas. É por isso que o único lugar onde ele fala de ansiedade é na Galileia, porque era um povo que não sabia o que comer, era um povo que não tinha como se tratar, que não tinha dinheiro para se medicar, e não havia médicos naquela região. Quem quisesse melhoria de vida tinha que ir para Jerusalém, tinha que ter muito dinheiro. A mulher do fluxo hemorrágico, que era de Cafarnaum, que gastou o dinheiro todo com os médicos, sabe Deus aonde ela procurou ajuda. E os médicos que eventualmente estavam disponíveis na Galileia eram aqueles médicos que estavam mais para grandes charlatões do que para qualquer outra coisa, exploradores da miséria humana. É para esse lugar que Jesus vai. E porque as montanhas eram altas, são altas, uma pessoa como eu, que já esteve na Galileia mais de 100 e tantas vezes, percebe que o sol nasce de manhã cedo, e eu já fiz isso muitas vezes para gravar, e você espera algum tempo para o sol aparecer sobre a montanha. Ele já nasceu no deserto da Jordânia, mas ele demora até atravessar a altitude das montanhas e começar a iluminar o buraco profundo da Galileia dos gentios. A mesma coisa no pôr do sol. O sol se põe primeiro nesse lado ocidental da Galileia, das montanhas altas. Começa a escurecer antes. Se você estiver mais para a região do Mediterrâneo, ou se você estiver na Alta Galileia, ou se você subir a um monte da Galileia e olhar lá de cima, você olha para baixo e vê que já começou a entardecer na Galileia, enquanto na direção mediterrânea o sol não entrou no mar, ainda tem muita luz. Por isso é o povo que vivia nas trevas, porque a luz entrava depois e saía antes. A geografia ajudava a determinar as qualidades e condições de vida daquela população do lugar. É para esse lugar que Jesus vai. E 90 e tantos % de todos os milagres de Jesus foram feitos na região da Galileia, fosse em torno do Mar da Galileia ou na Galileia, que era maior do que o Mar da Galileia, tinha a Alta Galileia, extensa. Nazaré, onde ele foi criado, que é uma cidade das montanhas da Galileia, é Galileia. Naum, onde ele ressuscitou o jovem, filho da viúva solitária, é Galileia. Uma quantidade enorme de coisas que a gente vê Jesus fazendo são na Galileia. E quando ele vai para o extremo norte, fronteira já com o Líbano, naquele tempo com a Fenícia, com a Síria, era ainda, até chegar à confluência, região da Galileia dos gentios, onde também tinha o culto ao deus Pan, tinha o culto ao imperador na Cesareia de Filipe, tinha todo tipo de bruxaria praticado naquelas extremidades da Galileia. É para lá que Jesus vai. É para o lugar onde crente evita ir. Crente, o sonho de consumo de um crente, se você tomar essa geografia de Israel do primeiro século, dos dias de Jesus, e transformá-la num status social, econômico, financeiro e religioso para os dias de hoje, equivaleria a dizer que o grande sonho dos crentes é sair da Galileia e mudar para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém,
para as riquezas de Jerusalém, para as amizades aristocráticas de Jerusalém, para as influências de Jerusalém, para as famas e pessoas famosas de Jerusalém. Esse é o sonho. Era naqueles dias para muitos e é hoje em dia igualmente para a grande maioria. É um sonho que almeja o oposto de Jesus. Jesus escolheu ir para onde ninguém queria ir. Ele escolheu as pessoas que ninguém queria. Só quem as queria era o Império Romano para tirar impostos. Ou o Templo de Jerusalém, que tinha os seus cobradores de impostos, que, conforme Mateus 18 nos diz, cobravam o imposto de Jerusalém, o imposto do templo, o imposto da religião, o dízimo, a taxação divina para o templo e para a tribo de Levi. Iam pegar esse imposto também lá na Galileia. Pobre serve é para dar dinheiro para rico. Jesus, no entanto, escolheu ir para onde ninguém queria ir.